Vamos lá, então. Marcel, o papo aqui hoje é sobre posse, né? E você domina esse tema como poucos, e aí eu vou te explorar hoje aqui em relação às identificações dos pontos chaves das questões de direito, do direito real, do direito das coisas, da posse. A posse não está lá como um direito real, mas faz parte do universo ali, né? Como uma exteriorização de fato da propriedade. E a posse, por exteriorizar a propriedade, ela merece tutela jurídica, proteção jurídica, né? E aí, Marcelo, nós temos várias ações na prática jurídica que tratam, ou de forma direta ou indireta, desse instituto tão importante, a posse, né? Nós temos as ações possessórias, nós temos a ação reivindicatória, nós temos os embargos de terceiro, tratam de posse, né? O terceiro pode ser um possuidor ou proprietário. E aí, muitas vezes, na prática, o operador do direito ali, o advogado, ele fica na dúvida, né? Mas será que eu entro com uma possessória? Será que eu entro com uma reivindicatória? Um conceito de posse, o que eu tenho que entender sobre posse? Assim, dentro daquilo que é possível, Marcelo, você já nos esclarecer aqui as principais diferenças, né? As ações possessórias, a ação reivindicatória, a própria emissão de posse, que não tem nada a ver com posse, mas causa confusão, causa uma confusão danada, a adjudicação compulsória, que também causa confusão, e os embargos de terceiro, e por fim, claro, a ação que trata da posse como excelência, que é a uso capião. Vamos dar uma pincelada aí, né, naquilo que pode ser útil, aquilo que pode ser útil para o pessoal conseguir identificar quando que eu vou por um caminho e quando que eu vou pelo outro. Sensacional. Melissa, você, como sempre, é cirúrgico, né? Quando você disse assim, ó, tá lá no 1196, né, que posse é uma das exteriorização fática, e isso aqui você manja demais, produzir essa prova fática, que é um grande desafio para os advogados vencerem a demanda, ganharem os honorários, entregar resultado, né? Hoje a advocacia, eu falo advocacia hoje, são dois pilares. A advocacia empreendedora de um lado e a de resultado do outro lado, esses dois pilares que vão sustentar, né, o sucesso. Olha que interessante, quando o 1196 fala assim, a posse é a exteriorização fática de um dos poderes da propriedade. Aí, para ficar bem fácil, eu costumo fazer até uma diferenciação entre posse, dono e proprietário. E eu começo falando assim, para a gente entender quais fatos são fatos relativos à propriedade. Aí a gente tem que ir para outro artigo no Código Civil, o 1228. O 1196 fala que a posse é o fato, né, exteriorizado de um dos poderes da propriedade. E propriedade está lá no 1228, aí a gente vai falar. Propriedade. Quem que é proprietário? Aquele que usa, goza, dispõe, reaver o imóvel. Então, esses são os 4 poderes que estão no 1228. Só que como a gente está falando de propriedade, Melissa, e você sabe com maestria isso, no Brasil, para ser proprietário de um imóvel, tem que estar o nome na matrícula. E a gente vai chamar isso aqui vulgar de registro. Então, para sintetizar assim, ó, a propriedade, o proprietário do Brasil, é aquele que usa, goza, dispõe, reaver e tem matrícula no nome. Por quê? Eu costumo fazer uma diferenciação que a doutrina não aceita, mas só para ficar fácil de memorizar. O dono de um imóvel, que é aquele autor, daqui a pouco a gente trabalha isso, aquele autor da ação declaratória de uso capião, o juiz vai dizer, olha, você tem todos os poderes da propriedade no prazo de tempo de posse, que a gente vai trabalhar também, e eu vou te dar agora na sentença a possibilidade de registrar no seu nome esse imóvel. Então, eu brinco que tem posse, dono e proprietário. Eu sei que a doutrina faz muito isso, porque eu foco muito na prática, então não fico muito tergiversando com doutrina, mas eu diferencio dono de proprietário por causa disso. Aí vamos lá. Agora respondendo, você fez esse preparatório assim. Quando a gente vê lá no 1228, dizendo assim, proprietário é aquele que usa. O que o advogado tem que ouvir no escritório o cliente dizendo que usa o imóvel? Melissa, ele mora no imóvel. Usar, ele mora no imóvel. Aí, então, ó, eu moro no imóvel, pronto. Ele está exercendo um dos poderes da propriedade. Lembra que a posse fala um dos poderes. Então, o possuidor é aquele que ou usa, ou goza, ou dispõe, ou reaver.
Olha que interessante. Então, a gente escuta lá na prática, no escritório, o cara vem e fala assim, ó, eu moro, pronto, ele usa, ele é possuidor. Ou ele vem e fala assim, e é uma pergunta, Melissa, que eu sempre recebo nas caixinhas de pergunta. O meu cliente, ele não mora no imóvel, mas ele aluga, ele recebe um aluguel do imóvel. Ele pode usar o CAPI? Pode, porque ele continua exercendo um dos poderes da propriedade, que seria o segundo. Usa ou goza. Goza, recebe frutos civis, né? Aluguel. Ou, se for imóvel rural, aí ele recebe um arrendamento, por exemplo. Aí, dispõe. Quantas pessoas vendem posse? Né? Eu posso dar em garantia posse? Posso. Eu posso fazer isso. Então, dispor do imóvel seria isso, eu vender aquela posse e reaver. Todo possuidor pode defender sua posse com as ações, né, possessórias, o interdito, proibitório, enfim. Ele tem essa segurança, até é o único, eu até brinco assim, né, é a única legítima defesa permitida dentro do Código Civil. Na verdade, é a única coisa que se pode fazer com as próprias mãos hoje, na legislação civil brasileira, é defender a posse. Então, desforço imediato, aqui, né? Exatamente, desforço imediato. E aí é a única autotutela que existe no direito civil hoje. Olha que interessante, é a única. Se a gente ler os 2046 artigos do Código Civil, não tem uma permissão de qualquer outra defesa que não seja só da posse com as próprias mãos, no desforço imediato, como você bem pontuou. Então, assim, a pessoa mora, ela usa, tá? Não tem matrícula no nome dela, ela é possuidora. A pessoa aluga o imóvel para um parente, para um amigo, para um vizinho, ou empresta como dato, né, empréstimo gratuito lá. Então, ele também não deixou de usar, de dispor daquele imóvel, né? De usa, goza, dispõe e reaver. Então, esse eu acho assim, que é o que o advogado tem que ouvir do cliente essas informações e colocar em prática tudo que você ensina no melhor método de instrução probatória do Brasil, que é, porque uma coisa, Melissa, quando a gente tem ali documentado, vamos dizer, entre aspas, fica mais fácil, se souber usar a documentação para provar o fato. Agora, meu irmão, quando eu tenho que fazer, por exemplo, assim, o cliente chega, e é muito comum isso, eu comprei de boca, é um terreno baldio, então ele não mora, ninguém vai conhecer quem que é o proprietário daquele terreno baldio. Aí é só o expert em instrução probatória mesmo, que segue, né, o seu treinamento, o seu método ali, para conseguir trazer com robusteza esse fato. Aí o buraco é mais embaixo, meu amigo. E aí eu já aproveito um gancho, Marcelo. Diante dessa excelente explicação que você fez, a posse exterioriza os elementos, os poderes da propriedade. Olha, o professor Marcelo identificou aqui uma questão jurídica, chave. Isso é um conceito de posse. Bom, agora eu preciso provar na prática que o meu cliente tem a posse. Então você tem que pensar da seguinte maneira: que elementos de prova eu posso apresentar para o juiz que vão representar esse uso, que vão representar esse gozo, que vão representar reaver um imóvel ou dispor de um imóvel, né? Então você tem que fazer esse tipo de raciocínio. Por exemplo, quando você junta uma fotografia, que nessa fotografia aleatória antiga tem a família do autor dentro do imóvel, essa fotografia indica que aquela família está usando o bem. Se você junta uma conta de consumo de água, uma conta de consumo de luz, em nome do seu cliente, cujo endereço daquela unidade consumidora é do imóvel que você quer provar a posse, isso é uma prova de que ele está usando o bem, porque ninguém vai assumir uma conta de consumo se não mora no bem, se não explora o bem. Quando você paga um IPTU no seu nome que está naquele bem, isso significa que você está usando o bem, explorando o bem. Quando você registra um vídeo, quando você tem uma testemunha que vai representar esses elementos, você está provando a posse. É esse tipo de raciocínio que você deve fazer no seu caso concreto. Não, professor, uma fotografia pode significar que aquela pessoa aleatoriamente estava no bem. Claro, uma única prova fotografia não vai demonstrar a posse de 15 anos para uma uso capião. Mas se eu pego a fotografia,
associo aos consumos de luz, de água por vários anos, associo, além disso, uma testemunha, associo, além disso, um vídeo, associo, além disso, uma ata notarial. Aí eu já tenho elementos maiores para demonstrar para o juiz que a posse de fato é exercida por aquela pessoa, pelo tempo necessário para um eventual uso capião, se for o caso. Então é nesse tipo de raciocínio que o operador do direito tem que lidar na questão probatória, na questão da produção da prova. E sempre ter um mantra, que é assim: o juiz ele vai formar o seu convencimento sobre uma questão fática, e posse é fato, quando ele vai analisar o conjunto das provas. Ele não vai analisar um único meio de prova para se convencer, ele vai analisar o conjunto. Então, quanto mais provas forem produzidas que demonstrem o fato, mais é a chance, a probabilidade do fato ser considerado verdadeiro. Então, a gente sempre tem que ter essa estratégia. Às vezes me perguntam assim, Marcel, olha, foi feita uma perícia extrajudicial que demonstra, sei lá, que demonstra algum vício numa obra. Será que eu preciso produzir uma perícia também dentro do processo ou a perícia já é suficiente, a perícia extrajudicial? Depende. Se ela for impugnada pelo adversário, se aquele fato for controverso e você tem outros elementos de prova que vão confirmar aquilo, produza. Produza. Quanto mais provas, melhor. Não ter preguiça na produção da prova, né? Conduta probatória ativa. Isso é uma dica que a gente tem que sempre levar com a gente dentro da área do direito das questões fáticas, como você bem sabe, né, Marcel? É isso aí. E as diferenças, Marcel? Dá uma pincelada aí. Quando que eu entro com uma manutenção? Quando que eu entro com uma reivindicatória? Para que serve a adjudicação, a emissão da posse? Ainda que, só para a gente ter uma ideia, assim, dentro das suas orientações práticas. Que é uma grande dúvida, né, das pessoas. Primeira coisa, amigos, emissão da posse só tem o nome de posse, tá? Mas não é uma ação possessória, é uma ação petitória, é um processo de conhecimento comum. Nunca confundam isso, tá? Um exemplo para você não ficar assim só na teoria. Eu e o professor Melissa aqui, a gente foca muito prática mesmo, e essa questão nossa do dia a dia, com essa experiência de 20 anos aí que temos, eu costumo dizer assim, olha, imagina alguém que compra um imóvel num leilão. E aí descobre, ó, estão lá morando no imóvel. Você vai pedir uma ação possessória? Não, você vai fazer uma emissão na posse. Quero me emitir na posse. A questão da reivindicatória, Melissa, eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim, ó. A reivindicatória serve para o proprietário. Então, ó, lembra que a gente falou no começo? Quem que é o proprietário? Usa, goza, dispõe, reaver e tem matrícula no nome dele. Então, a reivindicatória, nunca reivindicatória, né? Res, vindicar a coisa, né? De res de coisa. Então, a reivindicatória é para o proprietário registral que não tem posse. E tá? Então, assim, sempre focar nisso. Então, eu vou pedir na reivindicatória a retomada do imóvel. Um exemplo, a ação reivindicatória até não é tão corriqueira no dia a dia. Por quê? Graças a Deus acontece poucas vezes isso, mas um grande exemplo é uma pessoa que consta o nome na matrícula do imóvel, alguma pessoa de má fé lavra uma escritura pública como representando uma escritura fraudulenta, obviamente, né? Geralmente isso tem envolvimento com algum cartório de notas aí, enfim, fraudulento também. Lavra uma escritura pública vendendo para um terceiro, que vende para um quarto, e esse proprietário um dia chega e fala, peraí, por que estão construindo no meu imóvel, né? Aí ele chega lá, o cara fala, não, eu comprei, olha aqui, ó, a matrícula está no meu nome. Ele vai falar, não, eu vou reivindicar isso daqui, eu vou desfazer todas essas compras e vendas, então isso quer reaver o bem, né? Na mão de quem quer que esteja. Lembra aquele princípio ali, né, erga omnes, é um efeito para todos. Por isso a publicidade do cartório de registro de imóveis, por isso a matrícula. Então a reivindicatória seria mais aplicada para um exemplo desse, um proprietário registral, né, que só pode ser proposto por proprietário registral, que fique bem claro, isso daqui é uma das condições da ação. Muita atenção com isso daqui, queridos alunos, seguidores aqui. Nas possessórias, e aqui que é o pulo do gato, uma das coisas que eu acho que o Melício, que é um grande mestre, um grande professor de muitos anos, e também um operador do direito exímio, né, magistrado, se depara no dia a dia, assim como quando, né, nos meus anos de assessor, tanto de magistrado quanto dos desembargadores aqui, eu via
por exemplo, Melício, a dificuldade, e é um dos requisitos da petição inicial, da ação de reintegração de posse para aquele que já foi esbulhado. Então, assim, ó, já tomaram de mim isso daqui, né? Isso aqui era o meu imóvel. Já estão morando no meu imóvel, então eu já perdi essa posse, né? Aí é que a reintegração, eu vou pedir a reintegração da posse. Por quê? Eu já perdi. E aí, nessa petição inicial, tem que ficar muito claro como requisito da petição inicial, e eu acho que o Melício já deve ter aí no ofício dele determinado, às vezes, até muitos esclarecimentos, né? A gente não fala emenda da petição inicial, assim, olha, me explica melhor o esbulho e a data do esbulho como requisito da petição inicial. Por quê? Porque vai fazer toda a diferença se o processamento da possessória vai ter aquela liminar de menos ano em dia, né? Se é posse nova ou posse velha, que a gente sempre trabalha. Agora, quando a gente manutenção. Manutenção, na turbação da posse, um exemplo clássico para que vocês memorizem isso, queridos alunos, queridas alunas aqui, muitos em comum, veja aqui os nomezinhos deles, é uma honra estar aqui com vocês e o grande mestre Melício. O grande exemplo é assim, imagina, servidores de uma determinada empresa ou banco fazem greve em frente à empresa e começam a não permitir a entrada de quem não quer fazer greve. Ou seja, esses servidores grevistas estão perturbando, mas não estão tomando a posse da pessoa jurídica ali. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma manutenção da posse, né? Vamos fazer, porque ela está perturbando o exercício livre da posse naquele caso. Então, sintetizando tudo aqui para vocês, reivindicatória para proprietário reaver a posse, ações possessórias, então, reintegração de posse para quem já perdeu a posse, a gente chama isso de esbulho, com violência, né, esbulho, e a manutenção da posse quando a gente tem uma perturbação da posse. Por fim, embargo de terceiro, que o querido professor Melício nos pergunta aqui. Os embargos de terceiro, quando há um risco da posse, e aí o Melício falou muito bem, né, posse ou proprietário, posse. Então, eu tenho um contrato de gaveta, eu estou morando num terreno, numa casa ali que eu comprei o terreno, construí, mas tudo contratinho de gaveta. A matrícula ainda continua no nome do proprietário registral. E esse proprietário registral tem uma dívida. De repente, eu estou na minha casa ali, todo faceiro, chega um oficial de justiça. E o oficial de justiça vem, olha, eu vim penhorar a casa. Por quê? Porque o João, que é o proprietário registral, tem uma dívida. Eu falo, não, mas eu comprei de João faz 10, 15 anos. E aí, nos embargos de terceiro, eu vou tentar desfazer o risco que essa penhora leva a minha posse, porque uma vez que o imóvel for arrematado, eu vou ser demandado numa emissão de posse. Olha que interessante, as coisas até se encaixam aqui, meu amigo. Maravilha, excelente explicação, Marcel, bem clara mesmo. Eu tenho sempre observado uma dificuldade na prática jurídica, Marcel, em relação às ações possessórias, e aí, especificamente, da reintegração de posse e da reivindicatória. Você bem disse aqui que as duas, o possuidor na possessória de reintegração ou o proprietário na reivindicatória, eles têm algo em comum. Eles tinham a posse e a posse foi perdida. O possuidor, quando ele requer a reintegração de posse, um dos requisitos para o juiz conceder a liminar é ele comprovar, além da agressão à posse e da perda da posse por menos de ano e dia, como você disse, mas ele tem que comprovar para o juiz, na inicial, que ele já teve a posse. E não é uma posse documentada, é uma posse de fato. Ele já esteve usando, gozando o imóvel. Da mesma forma, na reivindicatória, o proprietário tinha a posse. De fato, ele usou, ele gozou, ele explorou o imóvel, e aí ele perdeu a posse do imóvel para o terceiro, para o réu. E agora, na qualidade de proprietário, ele quer a reintegração, só que com uma reivindicatória. Ele quer ter de volta aquilo que ele já teve e agora perdeu. E muitas vezes, Marcel, falta isso para a concessão da inicial. Por quê? Porque não teve uma estratégia de provar lá na petição inicial por documentos que instruem a inicial que de fato ele já exerceu a posse. A posse não é uma posse documentada. Não é um contrato que ele fez e foi transferida a posse jurídica. É uma posse de explorar economicamente o bem, de estar no bem. E perdeu. Então, isso é um detalhe que faz toda a diferença na prática jurídica.
Então, é Sem uma questão dúvida. bem importante. Isso daí, eu falo assim, que vai mudar todo o jogo. Por exemplo, outro detalhe que o próprio Código de Processo Civil fala, né? Na possessória, jamais se discutir propriedade, Propriedade. né? Porque aí que faz aquela confusão. Porque, na verdade, na possessória, a gente está falando de fato e não de direito, porque propriedade é direito. Propriedade está no 1245, é o nome na matrícula do imóvel. Agora, ali não. E aí, quando você fala, eu até tinha esquecido de pontuar isso, né? Que eu tenho que demonstrar que eu tinha posse, perdi a posse. Entende? É sensacional isso. E a data da perda, porque muda É a todo o jeito do agressão. processo. Exatamente. A Aí vai agressão. mudar todo o jeito. Se a gente vai ter o direito àquela liminar, se o juiz vai designar, por exemplo, aquela audiência, né, de justificativa para ouvir, para sentir mesmo os fatos ali. E olha que interessante isso, né? Como que a diferença aqui vamos falar assim, do o advogado a advogado e do advogado comum, que é o cara que vai pegar um modelo de uma possessória, que meia boca vai jogar ali, de repente o juiz designa essa audiência de justificação ali, o cara vai morrendo de medo, porque ele não sabe o que eu vou falar ali. Não, aí às vezes, já aconteceu, né? Eu sempre brinco assim, ó, o Zé falou uma frase agora há pouco que eu gostei muito. Quem se submete a fazer algo que não conhece as regras, vai fazer meio que mal feito, né? Vai acabar cometendo um pênalti, levando um cartão amarelo, até mesmo um vermelho ali. Eu gostei dessa metáfora dele. Mas e por que eu falo isso? Por exemplo, quantas vezes na audiência de justificação, Melício, por exemplo, a parte, ou até mesmo o operador do direito chega ali e fala assim, não, mas meu cliente é o proprietário desse imóvel. E ele não está falando assim, entendeu? Assim, chega e fala isso na audiência. Não. Aí o magistrado acaba falando, não, mas tá, o senhor morava, o senhor comercializava, o que o senhor fazia sobre esse imóvel, né? Até porque, para receber esse fato, opa, ele tinha posse. E agora vamos ver que data que ele perdeu, entendeu? E aí aqui fica a importância do que você pontuou, né? A importância de demonstrar posse anterior à perda. E se não tivesse essa demonstração probatória, você tem uma carta na manga que é pedir audiência de justificação. E o que você vai provar na audiência de justificação? Exatamente isso, que o seu cliente tinha a posse, perdeu a posse porque o réu agrediu, tomou a posse dele, e essa agressão à posse, esse esbulho que fez com que ele perdesse a posse, ocorreu há menos de ano e dia. E aí você prova os requisitos para concessão da liminar. Só isso que se faz na audiência de justificação. E ainda eu falo que uma estratégia importante aí, Marcel, na petição inicial de uma reintegração de posse, é você ter essa estratégia de produzir previamente a posse, a prova da posse do seu cliente que ele perdeu. Então você se preocupa com isso, mas você faz um pedido subsidiário. Lá no pedido de tutela provisória você diz assim, se esses documentos que eu juntei para provar isso não são suficientes para o juiz conceder a liminar, então eu peço a audiência de justificação. Porque daí o juiz não vai poder negar a tutela provisória sem antes ter que fazer a audiência de justificação. Você amplia as possibilidades aí de conseguir uma nova prova, agora pode ser uma prova testemunhal, para demonstrar os requisitos da inicial e ter a tutela liminar, e ter a reintegração liminar concedida. E quando você concede a reintegração liminar, Marcel, o tempo do processo que estava contra o seu cliente agora é a favor. Aquilo que você ia conceder lá no final para ele, você vai conceder no início. Você já vai dar resultados efetivos para o seu cliente no início da demanda. Olha que coisa mais linda, né? Mas e assim, eu costumo dizer assim, Melício, até por experiência, a gente sabe assim, ó, que quando a gente consegue uma liminar dessa, né, uma tutela provisória, o processo, eu brinco assim, já começa com 1-0 para o advogado, não é verdade? Porque assim, queira ou não, tudo vai ser conduzido ali, porque há muita insegurança. Eu sempre falava, quando eu dou aula de processo civil, né, eu falo assim, que as pessoas não sabem como é difícil para o juiz deferir tutela provisória.
Porque muitas vezes ali é aquela coisa de ser humano mesmo, assim, do sentimento. Ele está ali, ele olha os requisitos, ele tem que colocar fé naquilo que está... Eu sempre dizia isso, que não queira estar na pele de um magistrado na hora de decidir, né, uma tutela provisória de urgência, principalmente, perigo de dano, risco ao resultado do processo, que é horrível, porque se ele defere, ele tem medo de cometer uma injustiça. Se ele indefere, ele corre medo. Então, se ficar... De ter um perigo do direito perecer, da parte autora, ter um prejuízo. E é tão difícil, né, para o magistrado, na prática, ter essa sensibilidade ali. Meu Deus, o que eu faço? O que eu não faço? Né? Sabe por que é difícil, Marcelo? Porque na tutela provisória nós temos cognição sumária, nós temos uma única versão dos fatos. Única versão. Só a versão do autor. O réu ainda não veio para o processo. Eu não sei o que o réu vai trazer para esse processo. E eu tenho que decidir sem saber o que o réu vai trazer. Sem saber. Isso causa insegurança. Quanto mais segurança você traz para o juiz decidir, mais fácil a sua tutela vai ser deferida. E como que eu trago essa segurança? Prova. Prova pré-constituída. Não tem jeito. Ô, Melissa, eu tenho uma história que eu acho que esse advogado, na época, já devia ter sido seu aluno do método de gestão probatória. Eu falo isso com muita sinceridade, porque me lembro de pegar uma vez uma possessória, isso em 2º grau, assessor desembargador, e foi assim, olha o que o cara fez. Fez uma ata notarial para provar o esbulho, porque o estelionatário tinha cercado, era um imóvel baldio, ele cercou o imóvel, colocou aquelas cercas com palanque de eucalipto tratado, sabe? E plantou bananeira já com frutos. O que o advogado fez? Correu lá, tirou foto, levou o tabelião falou, olha, eu não sou aqui, né, engenheiro, eu não sou aqui um perito de agronomia, mas está nítido que a terra em volta, tanto dos palanques das cercas, né, da cerca ali, o pau da cerca, quanto em volta das bananeiras, a terra é recente. Tirou foto, colocou isso na ata notarial. E ele provou a posse anterior, olha que interessante esse caso, como era um terreno baldio, então, o proprietário que tinha perdido a posse, e ele ajuizou uma ação possessória, ele demonstrou o quê? Notas fiscais de mandando capinar o terreno, entende? Os pagamentos de IPTU, quanto tempo fazia que ele vinha pagando. Então, ele mostrou a posse anterior. Então, ele, né, zelando pelo imóvel, ele pagava para a pessoa tirar mato do imóvel. As pessoas, às vezes, pegam imóvel baldio, né, joga lixo em cima. Então, ele juntou notas tipo, de tira-caçamba, tira-entulho, aquelas caçambas de tira-entulho, anteriores ao fato. Ele falou, olha, o fato aqui da ocupação, acho que em torno de uma semana, por meados do dia 10 de dezembro, por exemplo, foi a invasão. Foi o esbulho. Olha que prova que esse cara juntou. E ó, ele desenhou. Eu não preciso nem falar, né? Acho que foi a liminar mais cômoda da vida, né? Porque facilitou a vida do juiz. Sim, então, por isso que eu falo que provavelmente foi seu aluno, porque o cara desenhou para o juiz a liminar, assim, foi a liminar, assim, igual pro rabeiro de madeira, assim, sabe? Porque estava tudo desenhado ali, cara. Sensacional. Top demais. Estratégia, né? Estratégia, pura estratégia processual para conseguir uma liminar. Mérito do advogado, né? Da advogada que teve a condução desse caso. Legal demais. Marcel, vamos entrar aqui um pouquinho na uso capião. Bora? Bora. A uso capião, ela tem, assim, dentro da regularização do imóvel, ela tem um papel muito importante, né? Porque sempre, eu aprendi isso com você, confesso aqui, você sempre diz isso. Ó, primeiro, vamos ver se não é uma situação de adjudicação compulsória, se não é uma situação de emissão de posse, se não é uma situação que dá para regularizar com uma ação específica. Se não dá, aí o caminho é a uso capião. A uso capião é como se fosse assim, uma carta na manga, né? Se eu não tenho um caminho específico para regularizar isso, eu vou para uso capião. Só para antes da gente entrar aqui na uso capião, só para eu fechar o que a gente estava falando antes, eu tenho uma ideia dos embargos de terceiro que facilita bastante a visualização dele, que é no seguinte sentido. Você pode comparar a ação possessória com os embargos de terceiro. Em ambas, há agressão à posse. Nas ações possessórias, quem agride a posse é um particular. É alguém que está turbando ou esbulhando a posse. Se é um particular que está agredindo a sua posse,
o caminho são as ações possessórias. Agora, se quem está agredindo a posse é um ato do juiz, é um ato que vai ter uma constrição judicial, é uma medida judicial, é uma medida que o juiz prolatou, deferiu, e essa medida está agredindo a posse do terceiro, a tutela do terceiro é os embargos de terceiro, porque aí ele é agredido pelo Estado juiz. É o Estado juiz que determinou a penhora, é o Estado juiz que determinou o arresto, o sequestro, enfim. Aí a agressão é judicial. Se a agressão é judicial, embargos de terceiro. Embargo de terceiro. Dá para ir por aí também. Muito bem. Vamos lá para uso capião, Marcel. Quem você tem aí para nos dar de lição sobre esse importante instituto jurídico, né? Não, e olha que, só linkando o embargo de terceiro com o uso capião, coincidentemente, essa semana, atendendo uma aluna, ela pegou um caso já antigo, que já estava andando, e sim, o cliente que ela contratando tinha perdido a ação de uso capião, o advogado anterior não apresentou recurso, transitou e julgado a ação, e já tinha passado os 2 anos de uma eventual rescisória. E ela perguntou, eu posso fazer uma uso capião? Eu falo, não, porque nos embargos ficou demonstrando que ele não tinha posse. Senão, tinha sido julgado procedente os embargos. Olha que interessante isso. Você estava falando aqui, eu fiquei lembrando dessa discussão que eu fiz com a aluna, porque o exequente não tocou o processo. Então, o processo está meio que parado há uns 2, 3 anos, mas ainda não ocorreu a prescrição intercorrente, fique claro isso. E ela me perguntou, professor, será que se eu fizer uso capião? Eu falei, não, porque assim, a posse não foi reconhecida nos embargos de terceiro, porque embargo de terceiro é posse. Só para corroborar o que você está falando, foi sensacional. Exatamente. Amigo, não, uso capião é isso mesmo. O que os nossos alunos aqui, que estão aqui conosco, têm que saber assim, ó, a uso capião é a ação mais conhecida, é a mais famosa, tem um quê de ser muito boa, porque não se paga ITCMD e TBI, porque é modo originário de aquisição de propriedade, mas escrevam aqui o que o professor vai falar para vocês, com experiência na regularização de imóveis. A uso capião é uma ação fácil de se errar, fácil, porque se você entrar com o uso capião, porque o cliente não quis abrir o inventário, e tem muito cliente que chega hoje, a internet favorece, né, as pessoas que não são do direito, ver um vídeo, ver um texto na internet e chegar no escritório de advocacia e falar assim, ó, eu sei que o meu caso é uso capião. Ok, você sabe? Você é advogado? Não, então como que você sabe? Né? Eu faço essa brincadeira aqui. Mas por quê? Porque tem essa celeuma aí, o uso capião não vou pagar os impostos. É mentira, vai pagar, vai pagar. A uso capião é cara, Belício. Se for extrajudicial, sai muito caro, em torno de 10 a 15 mil reais, porque vai variar um pouquinho por causa do valor do imóvel, mas são custos elevados. Então, assim, ó, se a gente chegar à conclusão, Melissa, ó, não tem como mais abrir 10, 12 inventários, não tem como, o imóvel não tem matrícula, o cliente não tem o contrato de compra e venda, o cliente não tem o termo de quitação. Aí sim a gente tem que pensando assim, ó, será que não tem que abrir o inventário aqui? Não, não vai dar para abrir inventário. Deixa eu ver aqui. Será que dá para fazer uma indicação compulsória? Aí se a resposta for não, aí a gente cai para os capião, tá? Aí começamos o quê na uso capião? Analisar o quê? O que a gente acabou de falar aqui, posse, não vai ter outro caminho. A uso capião, o trabalho do advogado na uso capião é transformar fato, posse, e aqui aprender, demonstrar, provar fato, é uma arte da advocacia, né? Eu falo, o advogado, ele é eu falo assim, ele cria uma arte, até como ele redige a petição e o que ele junta para provar o que ele redigiu ali, o que ele contou. Por isso que eu chamo de uma arte, isso daqui é um dom mesmo. E aí o método que você tem é sensacional, porque você mastiga, a pessoa só vai ticando. Opa, já fiz isso, agora faço aquilo. O professor Melício falou, se couber ata notarial, eu vou colocar o ata notarial também. Opa, se o probatório é autônomo, então você arma o advogado ticando, né? O seu método é sensacional, amigo. Tenho a oportunidade de acompanhar e plageio muito, viu? Com todo respeito assim, e admiração, citando sempre a fonte. Por exemplo, a prova de uma posse com Google Earth. Cara, que prova sensacional, gratuita, que a gente pega agora aqui da internet, né? Uma prova robusta ali, falou, olha aqui, ó, era um terreno vazio, no ano seguinte, olha aqui, ó, ele construindo, aí ele mora... Limpou o terreno, cercou o terreno. Perfeito, isso faz toda a diferença. E
Quando a gente escuta a história do cliente, né, que ele diz que ou usa, ou goza, ou dispõe, ou reavê o imóvel, a gente já tem que pensar naqueles prazos, 2, 5, 10, 15, 2, 5, 10, 15, 2, 5, 10, 15, porque serão as modalidades do capião que a gente aplica no dia a dia. São as modalidades que o advogado vai pegar o fato posse e, através da sentença da uso capião, prolatada pelo magistrado, se a uso capião for judicial, ou no extrajudicial, quando o oficial do registro de imóveis, lá no cartório de registro de imóveis, reconhece a uso capião, aí sim ele vai ter o título de propriedade, que é o nome na matrícula. Muitas vezes, a uso capião, o trabalho do advogado é criar uma matrícula para o imóvel. Olha só que interessante isso, porque a gente chega lá no cartório de registro de imóveis, que é o primeiro passo de qualquer tipo de regularização, Melício, é ir no cartório saber informações do imóvel, se o imóvel existe, o imóvel urbano, né? Se o imóvel existe ali no município, e depois ir até o prédio da prefeitura, onde reside o município, para saber as informações cadastrais lá no município, em nome de quem está, se tem PTU atrasado e assim por diante. E aí, com essas informações, a gente, poxa, o imóvel não tem matrícula. Então, a gente vai partir para o uso capião aí com segurança, tá, meu amigo? Lembrando dos prazos de posses, 2, 5, 10, 15. Não vai fugir Dependendo da dessa regra. modalidade. Dependendo da modalidade e o que o cliente tem também, né, de documentos. Eu brinco assim, ó, mesmo que ele tenha justo título, caberia ordinária, por exemplo, né, de 10 anos ou 5, mas ele já está 15, joga na extraordinária, mas junta esse documento, joga na extraordinária, porque esse documento não passa a ser o centro, né, do justo título ali, daquela análise que o juiz eventualmente vai fazer sobre o título. Sem dúvida. A uso capião, ela é um modo de aquisição originária da propriedade e ela permite, isso é uma dúvida que eu sempre vejo você responder também, ela permite que seja objeto da uso capião um bem imóvel que não tem matrícula. Não precisa ter a matrícula. A uso capião vai criar uma matrícula para aquele bem, né? E aí as pessoas muitas vezes associam, se o bem não tem matrícula é um bem público, quando também não é verdade. Né? Não é porque o bem não tem matrícula que ele é público. É isso, né, Marcelo? É muito isso. Essa acho que é uma das best-sellers perguntas. É difícil uma semana eu não responder isso. Porque as pessoas pensam assim, ó, que toda terra devoluta é pública. Primeiro, terra devoluta nem todas são públicas, a não ser que o ente venha e prove. Olha, aqui foi, há muito tempo atrás, uma área que a Marinha usou na Guerra do Paraguai, por exemplo. Aqui no nosso estado a gente tem algumas situações ali na região de Corumbá, que é exatamente isso, são terras abandonadas, vamos dizer assim. Antes, só para falar de terra devoluta, só para que os queridos alunos que estão aqui conosco, irmão, saibam assim, ó, todo imóvel particular, privado, é obrigatório, tá, amigos? Sem exceção, tem que ter uma matrícula no cartório de imóveis. Os imóveis públicos, então, vou dar um exemplo aqui. O fórum onde o professor Melício exerce dignamente a magistratura. Lá no fórum é uma opção. Uma opção. Pode ter fórum sem matrícula e está tudo bem. Como é bem público do Estado, né? É um bem público do Estado afetado a um ente despersonalizado, a um órgão, né? O Poder Judiciário é um órgão, não tem nem personalidade jurídica, está afetado ao serviço judicial. Aqui no nosso caso, querido amigo, eu sei que tem matrícula. E é interessante que eu já usei de exemplo para mostrar assim, o Poder Judiciário é um ente despersonalizado, porque a matrícula está em nome do Estado de Mato Grosso do Sul, e lá colocar afetado ao Poder Judiciário, ao Fórum da Comarca, tal, de Campo Grande. Bem legal, numa aula assim, sobre pessoa jurídica, direito público interno e tal. Uma vez que eu dei essa aula, eu mostrei essa matrícula. Mas é uma faculdade. Ó, bem público não precisa estar matriculado. É uma opção do ente público. Hoje é muito os municípios, principalmente, e o Estado também, mas é mais município. Eles gostam de abrir a matrícula, Melício, porque muitas vezes assim, ó, por exemplo, o município tem um terreno grande que quer fazer uma quadra coberta, um ginásio de esporte. E aí, se ele for pegar dinheiro lá da União, tá? A União, o Tribunal de Contas fala, olha, me comprove que onde você vai construir pertence ao município. Aí o que o município faz? Manda um ofício para o cartório de imóveis abrir uma matrícula daquela área. Porque como que ele comprova que é proprietário? Com a matrícula. Então,
assim, hoje é muito comum isso, quando o município vai receber repasses também do Estado, o Estado pede para o município, não, mas me prova que essa área que você está pedindo para construir esse posto de saúde, essa escola, né, essa escola municipal, enfim, me comprove que essa área pertence ao município. Aí o município oficia o cartório abre uma matrícula, por quê? Porque bem público é facultativo. Aí, por isso que tem essa celeuma, Melissa, assim, não existe matrícula, logo é público? Não. O ente público vai vir e provar. Por isso que em todos o Capião a gente sempre vai notificar União, Estado e município. Uhum. Maravilha. Deu uma travadinha, excelente, excelente, mas não perdemos o conteúdo não, foi excelente. Marcel, além disso, tem uma questão também que me chama muito a atenção, que na prática causa confusão, que é a seguinte, Você acabou de falar aqui o prazo da posse para que essa posse seja reconhecida como um direito, a propriedade, 2, 5, 10 e 15. Aí vamos imaginar que o autor, o uso capiente, né, que está lá na posse do imóvel, ele entra com uma ação de uso capião, e ele alega na uso capião extraordinária que ele está há mais de 15 anos na posse desse imóvel. E aí, quem vai compor o polo passivo dessa ação entre outros, né, entre os confrontantes, mas vai estar lá o polo passivo, o proprietário registral, aquele que está lá na matrícula do imóvel como dono, como proprietário do bem. E aí ele é citado e ele apresenta uma contestação. E a contestação dele é no seguinte sentido, não, ele não tem a posse mansa, pacífica por 15 anos. Ele está nesse imóvel há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, né? E aí ele faz uma defesa quanto ao tempo da posse. Primeiro ponto que me chama a atenção aqui é que muitas vezes o autor, ele esquece que ele tem que comprovar a posse durante todo o lapso. Ele não pode comprovar a posse só por um período desse lapso. Então, se ele diz que ele está na posse há 15 anos, porque a uso capião é extraordinária, ele vai ter que ter elementos ali de provas que vão reconhecer que há pelo menos 15 anos ele exerce a posse sobre o bem. Se ele arrola testemunhas que conhecem ele há 5 anos, porque são vizinhos há 5 anos, ele consegue comprovar a posse de 5 anos. Mas ele não consegue comprovar dos 10 anteriores, porque essa testemunha desconhecia antes de mudar para aquele imóvel. Se ele tem lá um comprovante de uma conta de consumo de 6 anos atrás, de 8 anos atrás, dá a entender, né, que ele tem a posse há 6 a 8 anos atrás, não que ele tenha 15. Então ele tem que ter esse cuidado de comprovar o tempo todo da posse. Então isso é uma preocupação que tem que ter o advogado do autor. Agora veja, 2 pontos importantes em relação ao tempo. Vamos imaginar que quando ele entrou com essa ação dizendo que tinha 15 anos de posse e o réu impugnou isso, ficou comprovado que ele tinha 13, que ele não tinha o prazo de 15 anos. Só que se no curso do processo se complementar o prazo e chegar a 15, lá no momento em que o juiz vai prolatar a sentença, o juiz vai julgar procedente o pedido da uso capião. Por quê? Porque o juiz vai julgar a sentença baseado nas circunstâncias do momento da sentença. Não no momento quando ele entrou com a ação. Quando ele entrou com a ação, ele tinha 13 anos de posse, mas para sentenciar, se passaram 3 anos e agora ele tem 16 anos de posse. Então agora ele tem os requisitos. Julga com fundamento no fato superveniente. Qual é o fato superveniente? Ele adquiriu os 15 anos de posse no curso do processo. Maravilha, procedente. E aí o réu que fez a defesa está achando que está sossegado, que vai ser improcedente. Não é, é procedente. E um outro aspecto importante, Marcel, é o seguinte: se o juiz julga a demanda improcedente, porque não ficou comprovado os 15 anos, ficou comprovado 12, 11, 10. Esse réu, esse autor, desculpe, o uso capiente, ele perde a demanda. Mas se ele permanece no imóvel e continua na posse, e agora ele adquire o tempo de posse, ele pode ajuizar uma nova uso capião. Por quê? Porque são novos fatos. Não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada ao tempo da posse. Tranquilo,
no STJ. Bom, e aí tem que matar o advogado do réu, porque ele venceu a uso capião, ficou reconhecido que o autor não tinha o prazo, só que ele não fez nada para tirar o autor da posse. E o autor continuou na posse depois da ação. E aí completou o prazo. E aí ele entra com uma nova uso capião e vence a demanda. Então, olha como que é importante a gente dominar tudo isso, né? Porque isso tem efeitos práticos, drásticos no processo. Não sei se você já pegou um caso desse, que configurou o tempo da posse no curso da demanda. Não, nunca peguei, assim, de fato. Assim, eu até falo, puxar um pouco a sardinha para o TJMS, dificilmente eu vi o uso capião demorar mais de 2 anos aqui, 2, 3 anos no máximo. Então, assim, mérito aí dos magistrados aqui do nosso estado, o tribunal, né, dá muita, fala assim, tem uma estrutura muito boa aí de julgamento. Eu até falo que a gente é uma curva, né, um ponto fora da curva, assim, a gente agora eu não estou mais no TJ, mas assim, eu falava com gosto lá na Escola do Poder Judiciário. Então, eu nunca vi na prática. Mas, assim, meus alunos, por exemplo, tem um aluno que tem uso capião 20 anos tramitando, acredita, Alessandro? 20 anos. E aqui, graças a Deus, nosso tribunal, ele, vamos dizer assim, tem muitos melícios aí que fazem um trabalho jurisdicional maravilhoso, célere, se envolve mesmo, né, com as pessoas do processo e não só com a formalidade ou com números de CNJ. Eu tive muita sorte aqui de trabalhar com vocês, assim, com pessoas igual vocês. Você estava falando uma coisa que me veio à mente aqui, a questão assim, Melisso, que na uso capião a gente vai citar, notificar os confrontantes e o proprietário tabular. Mas sabe outra pergunta que me fazem demais, assim, quase que diariamente? Professor, o imóvel não possui matrícula, quem eu coloco no polo passivo? Né? Porque aí, se ele não tem matrícula, não tem proprietário registral, não tem proprietário tabular, então não vai ter um réu propriamente dito. Professor, socorro, o que eu faço? Aí eu sempre falo assim para os queridos alunos, queridas alunas, digo assim, justifica para o magistrado, geralmente nesse caso, muitos casos fase judicial, justifica para o magistrado que não existe matrícula, mostra a certidão ali do cartório, dizendo que aquele imóvel não possui uma matrícula, logo não tem um proprietário registral, e que você ajuiza a ação, porque os SAG, os sistemas aí de processo, você tem que colocar o réu obrigatoriamente, você coloca lá, eventuais terceiros interessados. Aí, às vezes, muito aluno pergunta, professor, mas quem seriam os terceiros interessados? Outros possuidores que vão falar, não, a posse não é dele, é minha. Né? Uhum. Por quê? Porque esse imóvel não existe para o direito imobiliário a pessoa do proprietário. Porque se não tem matrícula, que é o título, né? O que não tem um nome nesse documento, não existe proprietário. É isso aí. Muitas vezes, Marcel, a uso capião ela é um pouco mais demorada, porque ela é uma ação que exige muitos requisitos, né, na petição inicial. Ela tem que ser instruída com vários documentos, planta e memorial descritiva do bem, tem que ter as matrículas dos confrontantes, o aceite dos confrontantes. A citação é uma citação complexa, cita o proprietário, cita os confrontantes, intima os entes públicos. Enfim, ela tem uma série de requisitos formais, que às vezes isso atrapalha muito o recebimento da inicial, o andamento da ação, às vezes não encontra para citação o confrontante, às vezes não encontra o proprietário, e aí ela acaba demorando muito para tramitar. Eu vi uma pergunta ali em cima, relacionada àquilo que eu mencionei do prazo da uso capião, né? Quando o autor não tem um prazo, esse prazo é complementado durante o processo, ou ele perde a demanda, mas permanece no imóvel, e agora, depois que ele perdeu a demanda e ele permaneceu no imóvel, ele adquire o lapso e entra com um novo uso capião. Como interromper o prazo da uso da posse pelo autor para que ele não tenha o direito ao uso capião? Quem tem que providenciar essa interrupção do prazo normalmente é o proprietário registral, aquele que está lá na matrícula, que vai sofrer os efeitos, né, da uso capião, ele vai perder a propriedade. Então é ele, o proprietário registral, que tem que tomar uma medida para interromper o prazo que o autor exerce de posse sobre o bem, para não se complementar ali o prazo necessário. E muitas vezes nós temos uma crença falsa de que para interromper esse prazo,
em favor de quem está na posse do bem, basta ir numa delegacia de polícia e registrar uma ocorrência, ou basta fazer uma notificação extrajudicial, quando, na verdade, nem o boletim de ocorrência e nem a notificação extrajudicial vai interromper esse prazo. Não é, Marcelo? Perfeito. Melício, isso daí, você está salvando vidas com essa informação. É correr e fazer as ações que a gente falou. Se é o proprietário registral, faz a reivindicatória, né? Ou quiser também fazer a possessória, enfim. Agora, se é possuidor, né, já faz a ação possessória cabível, porque aí sim ela, uma vez julgada procedente, né, ela vai ter interrompido o prazo da aquisição originária da usucapião. Mas isso que você falou, a questão do boletim de ocorrência. Cara, assim, é um negócio absurdo. O que eu pego, não, eu fiz um boletim de ocorrência, né? Às vezes, assim, os seguidores me mandam, eu fiz um boletim e tal. E eu pergunto, mas faz quanto tempo que a pessoa está lá? Quanto tempo faz do boletim? Eu falo, meu amigo, corre para resolver isso com a medida possessória judicial, cara, porque vai perder o imóvel. A outra questão, por exemplo, Melício, na prática, eu vejo muito assim, ó, comodato verbal, comodato, empréstimo gratuito ali verbal. Aí a pessoa pede de volta, o comodatário não quer sair, fica lá. Tudo bem, que é muito difícil ele provar que ele deixou de ser detentor para ser possuidor. E passou a ser possuidor. Mas às vezes o cara, o comodatário, está tanto tempo ali, aí ele já colocou conta de luz no nome dele, ele já ele já está pagando IPTU do negócio, entendeu? Como vai complicando para o proprietário que emprestou, ou os herdeiros, geralmente é questão assim, mais de herdeiro, que vai deixando, a hora que vê, o cara está lá, ajuizando uma usucapião ali, até contando, olha, minha posse era precária, era uma posse emprestada lá atrás, mas aí meu finado tio faleceu, meus primos nunca me cobraram nada, eu comecei a assumir todas as despesas do imóvel, comecei a agir como dono, já faz 10, 15 anos que o meu tio faleceu e eu venho agindo como dono. Pronto, dançaram. Exato. Marcelo, uma dica de ouro aqui que a gente pode dar. Se você está advogando em favor do réu, numa usucapião ou numa futura usucapião, você está advogando em favor do proprietário. Vamos dizer assim. Você é o advogado do proprietário do imóvel, aquele que está na matrícula do imóvel como proprietário registral. E esse imóvel tem alguém na posse dele. Para que essa pessoa não tenha direito ao usucapião, você, como advogado do proprietário, você tem que interromper o prazo. E para interromper o prazo, ou você ajuiza uma ação possessória, ou você ajuiza uma ação reivindicatória. Uma das duas. Mas você tem que ajuizar uma demanda. Bom, mas eu vou ajuizar essa demanda hoje, professor. E ela vai ser julgada procedente daqui 3 anos. Bom, mas quando ela for julgada procedente daqui 3 anos, o prazo será interrompido da data da citação do possuidor. Então, retroage para a data da citação do possuidor. Mas você tem que judicializar. Você notificar não interrompe, você registrar o boletim de ocorrência não interrompe. Então, o caminho é judicializar. Não, sem dúvida nenhuma. Isso daqui você salvou vidas, meu amigo. É o despacho do juiz mandando citar que vai interromper essa prescrição aí, né? Retroagindo a data do protocolo da petição inicial, né? Eu gosto muito daquele tempo, né? Considera-se proposta ação o protocolo da petição inicial, artigo 312, né? O registro e a distribuição tornam prevento o magistrado e perpetua a jurisdição. É o 59 e o 43, se eu não me engano, do CPC. Isso. O despacho do juiz mandando citar interrompe a prescrição, 240 do CPC, né? E a citação válida torna litigiosa a coisa, embora o devedor ele dispendência. Então, eu falo assim, a gente saber esses tempos que o processo possessório, no caso que a gente está trabalhando aqui, né? A ação possessória, ou seja, de esbulho, manutenção da posse, ela sim vai falar assim, não, peraí, esses 2, 5, 10, 15 não estão correndo. 2, 5, 10, 15 acabou aqui, parou. Pô, agora vamos discutir essa posse. Se na possessória for julgado improcedente, retoma a contagem como julgado do STJ, né? Agora, se ela é colhida, acabou aquele tempo de 2, 5, 10, 15 para o uso capiente. Isso é importante também. A ação possessória ou reivindicatória tem que ser julgada procedente. Se você ajuiza a possessória ou a reivindicatória e abandona a ação, já era também, porque ela não foi julgada procedente.
Então tem que julgar procedente. Ou seja, tem que saber fazer prova do quê? Que não é fácil. E aí eu estou falando de experiência mesmo na área específica. Melício, não é fácil provar posse. Por quê? Porque na faculdade ninguém ensinou. Ah, como que eu junto? Eu não tenho aquele passo a passo que você entrega assim, sabe? Assim, ó, faça isso, depois isso, depois isso. Se não tiver isso, você dá uma alternativa. Se não tiver aquilo, você faz uma probatória autônoma. Se não, você faz uma ata notarial. Se não, você faz uma exibição de documentos. Entendeu? Assim, ninguém ensina o que você ensina. E é a diferença quando a gente está falando de fato. O que vai... Eu vou falar vulgar. Como que se ganha um processo? Provando o fato. Exatamente. Não tem mágica, né? Eu falo assim, é previsível isso. Como que eu vou ganhar? Como que eu vou entregar resultado para o meu cliente na minha advocacia? Sabendo fazer prova de fato. Posse é fato. É por isso que nós estamos aí na luta, Marcelo, para trazer isso para o pessoal que nos segue aqui, ter as melhores orientações práticas possíveis para ter uma advocacia de resultado, para vencer o processo, para regularizar o imóvel, para resolver o problema do cliente. Eu quero, nossa, de coração aqui te agradecer pela sua disponibilidade aí, de ter ficado mais de 1 hora comigo aqui, tratando desse tema tão importante.